Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da Viva Lá no YouTube. Bom, o vídeo de hoje é para você que, assim como tantas outras pessoas que chegam aqui na Viva Lá, me fala assim: Gustavo, eu quero viver uma viagem, mas eu não queria que fosse uma viagem comum. eu queria uma viagem que realmente mexesse comigo, uma viagem especial, uma viagem que tivesse algo de diferente, uma viagem com propósito. Propósito é uma palavra muito difícil hoje em dia porque ela está super gasta. Tudo é com propósito. Viajar com propósito, viver com propósito, trabalhar por um propósito. E quando a gente usa muito uma palavra, ela acaba perdendo um pouco do sentido dela. Então, o que eu vou propor no vídeo de hoje é trazer para você 7 pontos que fazem com que a viagem seja uma viagem com propósito. São 7 pontos que eu observo nos viajantes Viva Lá, que vivem experiências com a gente, que voltam com essa sensação de propósito, que falam pra gente, foi uma viagem com propósito, mas que tem essa dificuldade de definir o que é esse propósito. Eu vou ter que chegar em casa e eu vou ter que organizar tudo isso e entender como de fato essa expedição me impactou, porque eu ainda não sei colocar em palavras como isso me impactou. Eu não sei, talvez uma palavra que possa definir isso seja uma alegria muito profunda, mas eu não sei se é a palavra certa ainda, porque ainda não parei para refletir. Sabe quando você está tão imersa na coisa que eu ainda não sei dizer. Então hoje eu vou fazer esse trabalho, eu vou ser o seu chat GPT da viagem com propósito, de trazer aqui esses 7 pontos que definem, que desenham melhor o que é uma viagem com propósito. E aí você vai ticando, vai falando, putz, é isso mesmo que eu estou procurando, só não sabia definir com palavras, e a partir daí eu tenho certeza, vai ficar muito mais fácil de você viver uma experiência como essa. Então vem comigo e antes da vinheta, vou te pedir, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações de novos vídeos, deixe seu comentário, comenta com outras pessoas sobre o nosso canal. Por quê? Porque isso ajuda muito a gente a levar o turismo sustentável para cada vez mais pessoas, para cada vez mais lugares, levar essa mensagem da viagem com propósito e fazer com que assim a gente transforme o Brasil no maior destino de turismo sustentável do planeta e que a gente possa criar cada vez mais caminhos para ressignificar nossa relação com o Brasil, com os biomas e com as comunidades tradicionais brasileiras. Então vamos lá, vamos para os 7 pontos que fazem uma viagem ser uma viagem com propósito. O primeiro deles, eu já trago aqui as expressões que são mais comuns nos relatos de viajantes Viva Lá quando eles voltam da expedição, quando eles voltam para casa. Essas expressões são: eu fui para a viagem Viva Lá e foi incrível porque ela me ajudou a furar minha bolha, ela me ajudou a sair da casquinha, ela fez com que eu me conectasse com outras realidades. E uma viagem com propósito pode e deve te proporcionar isso. Você se conectar com comunidades diferentes, com realidades diferentes, faz com que você enxergue às vezes o mesmo ponto sobre um ângulo diferente, sobre um diferente ponto de vista. Então, um exemplo aqui para ilustrar isso. A Amazônia. A gente sabe da importância de preservar a Amazônia e a gente pode estar aqui na nossa cidade, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e Londres, enfim, Washington, New York, e a gente fala assim, pô, é muito importante preservar a Amazônia, precisamos preservar a Amazônia, o mundo precisa da Amazônia. Mas outra coisa completamente diferente é você entender a importância da preservação da Amazônia estando junto às comunidades que vivem ali, aos povos da floresta, indígenas e ribeirinhos, por exemplo. E eu levo pra mim essa sensação de que, a gente é muito pequeno diante de tudo isso aqui. Acho que lutar para valorizar cada vez mais e para preservar, né, é uma coisa que eu levo. Quando você está com essas pessoas e quando você está dentro da Amazônia, a sua perspectiva é completamente diferente. E isso te dá uma dimensão muito maior e muito mais intensa sobre a Amazônia e sobre a importância de preservar esse bioma. Então, o primeiro ponto de uma viagem com propósito é esse. Ela te ajuda a furar a sua bolha e te leva para viver realidades e para enxergar realidades diferentes daquela que você está acostumada ou acostumado. O segundo ponto que faz com que uma viagem seja com propósito é te conectar com a natureza. Isso, para quem pôde, para quem foi responsável durante a pandemia e ficou isolado em casa, as pessoas perceberam o quanto isso é importante para elas, né? O quanto faz falta você estar em contato com a natureza, você poder estar em uma cachoeira, mergulhar num rio, mergulhar numa praia,
E cada vez mais as pessoas buscam esse contato com a natureza, e não qualquer natureza, aquela natureza preservada, no estado puro. Então, uma viagem com propósito, muitas vezes, ela é impactante porque ela faz isso. Ela te tira, principalmente se você, como eu, mora em uma cidade, mora no meio urbano, que é a maioria de nós hoje, quando essa viagem com propósito te tira desse seu lugar e te coloca em contato com a natureza real, com a natureza profunda, com aquela natureza preservada, com a natureza no seu estado mais puro. E isso é um dos pontos que com certeza vai fazer com que a sua viagem seja uma viagem com propósito, te colocar em contato direto e profundo com a natureza. O terceiro ponto de uma viagem com propósito que eu trago aqui para você é em relação ao consumo consciente. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão, às vezes até aqui no nosso canal do YouTube, mas o consumo consciente e sustentável é aquele consumo que garante condições dignas de trabalho para todo mundo que está envolvido, que ajuda a preservar o meio ambiente, que não gera resíduo desnecessário, que recicla o que pode ser reciclado, enfim. É um consumo que é feito, como o próprio nome diz, de forma consciente, de forma responsável e que você faz com que isso se torne sustentável ao longo do tempo. Ou seja, uma viagem que está baseada no consumo consciente, uma viagem com propósito, é também uma viagem que pode ser feita pelas futuras gerações e que a forma como ela é feita hoje garante que as pessoas no futuro possam viver também essa mesma experiência. Ela não está degradando o meio ambiente, ela não está explorando o trabalho de ninguém, ela está trazendo dentro dela, dentro desse serviço prestado, todas as condições para que esse serviço perdure ao longo do tempo, sem prejudicar nem as pessoas que estão envolvidas, nem o meio ambiente. O quarto ponto que eu trago aqui em relação à viagem com propósito tem tudo a ver com pessoas e com as conexões que você estabelece com as pessoas durante a sua viagem. Uma viagem com propósito, ela não só te apresenta pessoas diferentes, como faz com que isso seja um dos pontos mais importantes e mais especiais dessa experiência. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma viagem com propósito, e eu vou utilizar aqui, vou pedir sua licença para utilizar o exemplo das expedições Ivalá, você se conecta com outras pessoas que estão vibrando na mesma energia que a sua. O que mais me marca é a troca mesmo de experiência entre o comunitário e o viajante. Que é um processo educacional de troca mesmo, né, de cultura. É um intercâmbio cultural que acontece, que é muito bonito e que enriquece todo mundo. Muito comum as pessoas voltarem de uma expedição Ivalá e comentarem o quanto o grupo que elas estavam viajando era especial e elas fizeram muitas amizades ali. E por mais que as pessoas sejam diferentes, tenham culturas diferentes, formações diferentes, crenças diferentes, orientações políticas diferentes, etnias diferentes, essas pessoas se conectam num nível tão profundo, criam laços de amizade tão duradouros, justamente porque elas estão vibrando na mesma energia, elas estão com a mesma intenção, elas estão com o mesmo propósito naquela viagem, que é viver uma experiência significativa, que é valorizar essas diferenças, que é entender que se eu sou diferente de você e a gente está vivendo uma experiência juntos, a gente tem que valorizar isso e a gente tem que trocar essas diferenças para que a gente possa conhecer coisas novas. Então, numa viagem com propósito, as diferenças são valorizadas e essa conexão com as pessoas faz com que a sua viagem seja essa viagem tão especial, que traga esse algo a mais para a sua viagem. Muito legal pensar nisso, né? Que às vezes a viagem com propósito não está tão ligada ao destino para onde você está indo, mas as pessoas com as quais você está compartilhando essa experiência. O quinto ponto que eu acredito que faça uma viagem ser uma viagem com propósito é o fato de você viver experiências autênticas e transformadoras dentro dessa viagem. Uma viagem com propósito está muito mais ligado àquilo que você vive ali e não tanto ao que você compra ou às atividades que você faz ali que são já padronizadas. Você já deve ter visto isso. Às vezes você vai para um lugar muito turístico e aí forma aquela fila de pessoas só para tirar uma foto com a mesma pose que todo mundo faz, no mesmo ponto que todo mundo faz, só porque aquilo é popular no Instagram ou numa outra rede social. Uma viagem com propósito está bem no sentido oposto disso. Uma viagem com propósito, ela valoriza muito mais as experiências verdadeiras que você vive ali. Então, quando você está em uma viagem com propósito, você está vivendo experiências e acumulando histórias que são únicas, que só você viveu, que não é todo turista que passa por ali que vive aquilo. É você, um viajante, que está vivendo uma história que só você viveu.
gente acaba conhecendo muito a realidade do local, né? A gente não vai só naquelas partes turísticas que todo mundo conhece. Uma forma de impulsionar também a economia de alguns locais. A relação que você tem com as pessoas, com o lugar, as histórias que você tem para contar depois são únicas, são só suas, são verdadeiras. E isso traz para a gente uma sensação de felicidade genuína, uma felicidade verdadeira, uma felicidade que não acaba nunca. Porque a memória não vai embora, a memória vai ficar com você para sempre. E sempre que você lembrar daquele momento, ele vai ter aquele gostinho especial e vai ficar para sempre gravado contigo no seu coração. O sexto e penúltimo ponto de uma viagem com propósito que eu trago por aqui é um ponto que pode até causar alguma polêmica aqui, porque eu coloquei aqui na minha listinha como espiritualidade. E aí tem gente que vai torcer o nariz, que vai falar assim, lá vem esse papo de namastê gratidão, ou então outro vai falar assim, vixe, tá querendo me evangelizar, tá querendo me catequizar. E não tem nada disso, tá? Não tem a ver com religião, não tem a ver com crença. O que eu defini aqui como espiritualidade ligada à viagem com propósito? É um ponto muito específico da espiritualidade que faz com que a gente se sinta integrado ao nosso ecossistema. Faz com que a gente se sinta parte do todo. Faz com que a gente entenda que a gente não é um ser isolado, mas sim que a gente tem uma relação em que a gente influencia e é influenciado por outras pessoas, por outros seres e pelo próprio meio ambiente. Muitas vezes ele te faz se sentir positivamente pequeno. Quando você se sente pequeno de uma forma positiva, é quando você se sente realmente parte de algo muito maior. E aí, às vezes, aquele problema que você tem no seu dia a dia, aquela fofoca do trabalho, aquele seu chefe que te perturba, ou aquele relacionamento, ou aquele problema de família, ou aquela conta para pagar, quando você faz uma viagem com propósito e se conecta à grandiosidade do mundo, à grandiosidade da vida, aqueles problemas ganham, na verdade, a real dimensão que eles têm. Eles deixam de ser aquele monstro gigantesco e você olha e fala, cara, a vida é muito mais do que isso, é muito mais do que aquela picuinha do nosso dia a dia. Então, quando eu falo de espiritualidade, é nesse sentido. A viagem com propósito te dá a real dimensão da vida, te mostra o que realmente importa e faz com que você se sinta parte do todo, se sinta conectado a um movimento, a um mundo, a uma vida muito maior do que só a nossa vida individual, egoísta. Para mim foi uma reconexão, né? Que a gente volta a entender que tá tudo aqui dentro. Por isso que eu acho que esse é um ponto muito relevante e eu quero até ouvir a sua opinião. Coloca nos comentários se isso faz sentido para você, se isso se conecta eventualmente com a sua crença, com a sua religião. Coloca por aqui porque isso é muito legal, mas eu acredito que não tem a ver necessariamente com religião nem com crença. É uma visão holística da vida de que as coisas estão interconectadas, que a gente depende do outro e que o outro também depende da gente. Que existe esse relacionamento, que a gente se influencia e que a gente precisa desses momentos para a gente perder essa ilusão de que nós somos seres isolados e que nós somos, na verdade, todos interdependentes, que a gente está conectado e que a gente faz parte desse movimento, desse organismo muito maior. E eu espero que esse papo não tenha soado tão namastê gratidão, tão doideira para você e que talvez faça sentido. Como eu pedi, coloca nos comentários para a gente poder evoluir nesse papo. O sétimo e último ponto que eu trago aqui sobre viagem com propósito é um que eu propositalmente deixei aqui no final, porque eu acho que ele conecta tudo aquilo que a gente já falou até aqui. Ele tem um pouquinho de cada um dos outros 6 pontos que a gente já comentou, que é justamente a sensação de você estar no caminho certo. A viagem com propósito te dá esse sentimento de falar, cara, eu precisava viver isso. Eu não vivi isso à toa. Eu escutei um chamado e eu segui esse chamado. Sabe aquela ideia de sexto sentido, de intuição? É mais ou menos isso. Uma viagem com propósito muitas vezes nasce desse tipo de chamado. Quando você fala assim, cara, estou procurando alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu estou indo lá e eu vou encontrar. E aí quando você ouve essa vozinha interior e essa voz te leva por esse caminho, você respeita isso e vive essa experiência, você volta e fala, cara, que bom que eu respeitei essa minha intuição, que bom que eu me ouvi, que bom que eu acreditei no meu sentimento porque ele estava certo. Ele me levou para onde eu deveria estar e ele me colocou no caminho que eu deveria percorrer. Estou falando isso porque tem a ver justamente com o primeiro ponto de furar a bolha, tem a ver com o último ponto da espiritualidade, da conexão com o todo,
Mas é isso. A gente fala muito sobre propósito, né? Seja em viagem com propósito, trabalho com propósito, vida com propósito, e a gente acha que o nosso propósito é algo que a gente tem que descobrir. É meio que uma gincana, valendo. Tem que descobrir o seu propósito. Então, qual será que é o meu propósito? Será que é fazer uma viagem, conhecer o mundo? Será que é ajudar outras pessoas? Será que é trabalhar e fazer caridade em hospital? Será que é recolher animal abandonado da rua? Qual será que é meu propósito de vida? Eu acredito que o propósito não está tão ligado em algo que você tem que fazer. Porque, na verdade, a gente não sabe para onde a vida vai levar a gente. A gente vai fazer um monte de coisa ao longo da vida. O que eu acredito que tem a ver com o propósito é você estar sempre em busca de evoluir enquanto ser humano. Então, para resumir tanto esse ponto quanto esse vídeo todo, eu acredito que a viagem com propósito, ela faz com que você tenha a sensação e tenha certeza de que quando você volta para casa, você é uma pessoa melhor do que quando você saiu. Se você sentiu isso, você com certeza viveu uma viagem com propósito. Essa viagem que te transforma. E te transforma para o bem, te transforma para alguém melhor. E aí você pode falar, pô, mas esse melhor também é relativo, né? O que é melhor para um pode ser diferente para o outro. Então eu acho que a gente pode concordar aqui que você se tornar um ser humano melhor é quando você perde um pouco essa sensação egoísta e individualista da vida e sente essa conexão com o todo. E aí pode ser a questão espiritual que eu falei, pode ser a conexão com a natureza, pode ser a conexão com outras pessoas, pode ser a conexão com outras realidades. O importante é você voltou dessa viagem mais evoluído, com uma perspectiva diferente da vida. Você voltou de lá com mais bagagem. Bagagem não física, mas uma bagagem mental, uma bagagem emocional, uma bagagem espiritual. Uma bagagem que te faz ter tido experiências relevantes e fez com que você se tornasse esse ser humano melhor. Então, eu deixei, como eu falei, esse ponto para o final, porque eu acredito que ele arredonda e traz realmente uma definição do que é uma viagem com propósito. Uma viagem com propósito é essa. É uma viagem que faz com que você volte para casa melhor do que você saiu. Vamos viver viagens que transformem a gente em pessoas melhores. Não precisa ser aquela viagem cabeçuda, né? Ah, não, eu tenho que ir para um museu, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer uma viagem e ser voluntário, ajudar pessoas. Não necessariamente isso. Isso também é legal, mas às vezes só uma viagem que te dá uma nova perspectiva de vida, que te apresenta uma pessoa legal, faz você viver uma experiência diferente, já é uma viagem que de alguma forma te transformou positivamente, fez com que você se tornasse um ser humano melhor. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Comenta aqui pra mim qual desses pontos mais tem a ver com você. Coloca as suas viagens. Qual foi a viagem que você fez que mais te marcou? É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. E eu quero te pedir, coloca nos comentários qual foi a viagem com propósito que mais te marcou. Você já fez uma viagem com propósito? Se você ainda não fez, qual desses pontos mais te marcam para que a gente possa até te indicar uma experiência com propósito? Mas coloca aqui embaixo. Vamos trocar ideia, vamos conversar e vamos também trocar as experiências para que outras pessoas possam olhar e quem sabe o seu comentário pode inspirar alguém a viver também uma viagem com propósito. Vem com a gente, não esquece de acessar o site da Viva Lá também, conhecer as nossas expedições de turismo sustentável, todas elas com certeza viagens com propósito, que vai ter sempre uma que vai se encaixar na sua programação e naquilo que você busca. Até a próxima, tchau, tchau!